Olá, amados, bom dia, queridos, bom dia, com muita alegria. Boa tarde, boa noite para quem acompanha em outro horário. E uma abençoada, maravilhosa madrugada para você que tem acompanhado de madrugada. E louvado seja o Senhor, gratidão ao nosso Mestre, nosso Paizinho querido, por mais esse momento maravilhoso de compartilharmos, mais um devocional, uma palavra poderosa, maravilhosa do Senhor para os nossos corações, podemos mais uma vez nos alimentarmos, desta palavra que nos nutre, que nos sustenta, nos alimenta, nos fortalece, nos renova, nos restaura. Ontem, estava ali em Sorocaba com a minha irmã e falando o quanto esta palavra, é a nossa bússola, o quanto é o nosso manual de instrução, o quanto nós obtemos resposta através da palavra de Deus, o quanto ela nos cura, transforma. E minha irmã começou a contar um pouquinho do testemunho, mas um testemunho muito grande, não teve como contar nem 10% do testemunho ali. Acabou o nosso tempo, mas a gente vai estar gravando com a permissão do Senhor somente o testemunho, e colocando aqui no canal, se o Senhor assim nos permitir, faremos. Mas, queridos, a palavra do Senhor, é ela que nos nutre, ela é o nosso alimento, Em Mateus 4,4 diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. E da mesma maneira que nós precisamos do alimento físico, do pão de cada dia, nós precisamos também desse alimento espiritual, porção diária de transformação para as nossas vidas. E hoje nossa palavra-chave é alimento. E Jeremias está falando aqui, em Jeremias 15:16, o quanto a palavra do Senhor, nutre, o quanto alegra, o quanto nos faz, ter júbilo na presença do Senhor. A leitura diz assim: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas foram o meu júbilo e a alegria no meu coração, pois levo o teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. E o profeta Jeremias usa uma figura muito profunda, comer a palavra, comer a palavra. Isso significa receber a palavra de Deus profundamente, deixar que ela entre no coração e transforme a vida. Achadas as suas palavras, Jeremias encontrou a palavra de Deus, logo as comi. Ele não apenas ouviu, ele absorveu a palavra do Senhor. E assim encontrou gozo e alegria, mesmo em tempos difíceis, como estávamos ali, eu e minha irmã falando, que nos momentos mais difíceis, da nossa vida, o Senhor nos curou, através da palavra, através da presença maravilhosa que essa palavra nos traz. Então, Jeremias está ali falando que mesmo em dias difíceis, ele encontrou a palavra do Senhor, se alimentou, ele comeu a palavra, se alimentou dela, foi nutrido e assim a sua alma, o seu coração se alegrou. Estávamos falando um pouquinho do testemunho ali, que era uma alma escura, uma alma vazia, uma depressão muito terrível que minha irmã sofria, E quem traz luz para a nossa alma, para o nosso coração, é Jesus, é a palavra do Senhor, Salmos 119, 105. Nos diz: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. E Jeremias está dizendo aqui, Jeremias 15:16, que a palavra do Senhor trouxe alegria e júbilo ao coração, à alma dele, mesmo em tempos difíceis.
né? E a palavra do Senhor é a força que alegrou o meu interior. E pelo teu nome sou chamado. E Jeremias reconhece que pertence a Deus e carrega a identidade de servo do Senhor. Assim como Jeremias, quando meditamos, né, e guardamos a palavra de Deus no nosso coração, ela se torna a direção para a vida, alegria em tempos difíceis, alimento espiritual para a alma. A palavra de Deus não foi somente feita, né, apenas para ser lida, né, querida, mas foi feita para ser ingerida, né, espiritualmente falando. A palavra do Senhor foi feita para que nós possamos comê-la, digerirmos, assimilarmos tudo, nos alimentarmos, nutrirmos a nossa alma, porque se a gente não se alimenta espiritualmente, queridos, nós ficamos raquíticos, desnutridos, né, espiritualmente falando, como se nós não nos alimentarmos do alimento físico. Também ficamos raquíticos, desnutridos, né, e chega até a óbito se nós não nos alimentamos fisicamente. Espiritualmente é a mesma coisa. Quando a gente alimenta somente a carne, não alimenta o espírito enfraquece e morre. Então, a palavra do Senhor hoje para nós é o alimento, é a porção diária, né, de sabedoria, de discernimento, né, de força, de alegria, de paz, de mansidão, de domínio próprio, de empatia. A palavra do Senhor, queridos, é completa, ela tem resposta para todas as áreas da nossa vida. Então, nós devemos nos alimentar desta palavra. E se você está marcando, marque aí. O título diz assim: troque sua dieta. Se a sua dieta espiritual não está te fazendo evoluir, não está te nutrindo, né? Se você está se alimentando com coisas que enfraquecem o seu espírito, mude hoje a sua dieta. Se alimente de coisas fortes que nutrem a sua alma. Se alimente desta palavra maravilhosa que é a palavra do Senhor. A nossa frase do dia diz que se você está insatisfeito com a sua vida espiritual, busque mais a palavra de Deus. O que sacia a nossa sede, a nossa fome, né? O que traz saciedade espiritual é a palavra de Deus. E a nossa palavra-chave é alimento. E a palavra de Deus é descrita como alimento espiritual vital, que deve ser comido, estudado, assimilado, né, para nutrir a alma. Ela transforma a vida, trazendo júbilo, alegria ao coração, força interior, funcionando como um prazer e deleite diário, que satisfaz o espírito, assim como o corpo precisa de comida, a alma precisa da palavra diariamente para orientação, para direção, para ser iluminada nossos passos, para termos realmente direção em nossos caminhos, que nós precisamos dessa palavra do Senhor para sermos fortes espiritualmente. Precisamos nos nutrir dessa palavra. E a leitura diz assim: exames de rotina são necessários para cuidar da saúde física. Eles indicam se há algum problema no corpo que precisa ser tratado e, em alguns casos, para melhorar ou evitar o surgimento de uma doença ou complicação, os médicos aconselham a mudança no tipo de alimentação. Outras vezes, pessoas tomam essa iniciativa por motivos como estética, disciplina, entre outros, exceto que a saúde física está diretamente relacionada aos hábitos alimentares. Nossa saúde espiritual também depende, né, da nossa vida espiritual. E por isso convido você a fazer uma autoanálise,
Talvez você esteja insatisfeito com sua vida espiritual e é possível que o problema esteja nítido. Contudo, pode ser que você precise de um exame mais detalhado para revelar os aspectos em que precisa melhorar. Qualquer que seja a situação, eu gostaria de sugerir uma nova dieta. E se em vez de acordar e pegar o celular para consumir as notícias e atualização nas redes sociais, você pegasse a Bíblia para se alimentar dela, né? Será que nós temos esse hábito? A primeira coisa que nós fazemos quando levantamos é ajoelhar, é orar, entregar o nosso dia ao Senhor, pegar a palavra, ler ali um versículo, ou é pegar o celular e ali já começar, né, a absorver muitas coisas que são distrações, né, que vêm para distrair a nossa alma e nos afastar, né, das coisas do alto, das coisas de Deus. Então, o devocional de hoje, né, o autor está nos questionando, né, será que ao invés de pegar o celular, você pode trocar o celular pela Bíblia e se alimentar dela? E se em vez de beliscar prazeres momentâneos na tentativa de fugir da tristeza e do cansaço, você devorasse o encorajamento encontrado nas doces palavras das Escrituras? E se em vez de engolir as propostas deste mundo, você se dedicasse com as promessas de Deus para a sua vida? Com toda certeza, essas mudanças podem ajudar sua vida e saúde espiritual. Eu não sei como você está hoje ou como tem sido seu relacionamento com Deus, porém não tenho dúvidas de que o alimento que você precisa é a palavra. E é a palavra do Senhor, queridos. É o pão diário que nós precisamos. Como diz aqui, hoje está ruim esses anúncios. Como diz a palavra do Senhor aqui em Mateus 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E essa palavra em Mateus nos afirma, queridos, que nem só de pão nós viveremos. Não precisamos somente do alimento físico, mas precisamos do alimento espiritual para sermos plenos, completos, né? Para termos a paz que excede todo entendimento, para termos júbilo e alegria, como diz Jeremias aqui, né? No capítulo 15, 16, nos dias difíceis, ele tinha paz e alegria, porque ele encontrou a palavra do Senhor e ele devorou, comeu, se nutriu da palavra. Então, que em nome de Jesus nós possamos, queridos, realmente estar dispostos, né, a fazer um esforço para nos alimentarmos mais e mais dessa palavra. No começo é um esforço, você não quer, mas você se esforça. Só que quando você começa a ler, a se aprofundar na palavra do Senhor, aí você começa a ter prazer e querer mais e mais e mais desse alimento. Daí você fica forte, né? E cada vez mais você quer se fortalecer. Como diz a palavra em Oséias, né? Você aprende, quer aprender e aprofundar mais em conhecer mais e mais do Senhor. Amém, meus queridos? E vamos fazer uma oração que o Espírito Santo possa falar melhor nossos corações, né? Gravar de madrugada, deixa a mente da gente um pouquinho mais lenta, né? De dia a gente consegue desenvolver melhor, mas logo, logo, com a permissão do Senhor, estaremos gravando de dia, né? Louvado seja o Senhor por essas madrugadas, por essa campanha. E o Senhor Deus tem nos sustentado, nos dado graça a cada dia. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Senhor Jesus, neste momento, queremos, ó Pai, nos colocar em Tua presença e dizer que nós realmente precisamos, Deus, mudar a nossa dieta espiritual. Pai querido, muitas vezes nos encontramos fracos, desnutridos,
Porque, Senhor, nós não achamos forças para orar, não achamos, Senhor Jesus, forças para ler a Tua palavra, para ouvir uma mensagem, para fazer nossos devocionais, Pai. Ah, Senhor Jesus, nos deixamos nos perder por tantas distrações, por tantos, Senhor Jesus, compromissos no nosso dia. Não tiramos um tempo para Ti, então, Senhor, alimentamos mais a nossa carne e o nosso espírito enfraquece. Ah, Deus, hoje nós queremos, Pai, entregar nossas vidas em Tuas mãos e nos livrar de toda distração, Senhor, que nos afasta de Ti. Todo, Senhor Jesus, espírito, toda malignidade que vem roubando as nossas mentes. Deus amado, tirando o nosso foco, Pai, do que é espiritual. Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos fortaleça, Pai amado. Nos dá prazer, Deus, em estar em Tua presença, em ingerir, Senhor Jesus, comer realmente da Tua palavra, Pai. Nos encher do Teu Espírito Santo. Como diz Deus Jeremias, no capítulo 15, versículo 16, encontrei a Tua palavra e as comi, e ali encontrei júbilo, alegria. Deus, que possamos, Pai, comer, ingerir, assimilar, Deus, nos enchermos da Tua palavra para que possamos ficar satisfeitos, saciados, fortes, nutridos espiritualmente, Deus, nos alimentando da Tua verdade, retidão, que a Tua palavra seja o nosso alimento, o nosso sustento, Senhor, diário. Deus amado, que nós sejamos totalmente, 100% dependentes de Ti. Nós reconhecemos, Senhor, que sem o Senhor não somos nada, nada podemos fazer. Então, Senhor Deus, dá-nos cada dia mais e mais desta presença maravilhosa que vem do Senhor, dessa cura, dessa restauração, desse renovo. Em nome de Jesus, Deus, nós te pedimos e entregamos nossas vidas e todas as coisas em Suas mãos, Papai. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa ser o nosso alimento. A Tua palavra venha nos saciar e nos nutrir todos os dias de nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus eu te peço e entrego a vida de cada amado, cada querido em Tuas mãos, Senhor. Enche mais e mais do prazer, Senhor Jesus, do júbilo, da alegria de se nutrir da Tua palavra. Em nome de Jesus te peço, te louvo, te agradeço, Senhor, por este momento, por mais esse devocional, por mais, Senhor Jesus, essa madrugada, esse dia que se inicia, que seja, Senhor, um dia de bênçãos, de vitória na vida de cada querido. Em nome de Jesus eu te peço, te louvo. Amém, Senhor Jesus. Amém, 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 queridos. E que nós possamos verdadeiramente sermos saciados por essa palavra. Desejarmos conhecer e nos aprofundar e conhecer cada dia mais da palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor abençoe, que o Senhor fale melhor em cada coração. E logo, logo estaremos aí com testemunhos no canal, né? Vários testemunhos da minha irmã, meus, né? E Deus seja louvado por todas as coisas. Um beijo no seu coração, fica com Deus, na paz do Senhor Jesus, e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo, fique com Deus, na paz do Senhor Jesus.